cumprimentar a você que agora nos acompanha em mais um estudo da Palavra de Deus, com a graça e a paz de Deus nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estudar hoje o tema de número 64, que tem como título Os Estados Unidos na Profecia. Vamos ver qual é o papel deste grande poder mundial, desta grande nação, nas profecias bíblicas. Eu convido a você agora para orar de joelhos juntamente comigo. Pai Santo, Deus amado, Criador do Universo, somos gratos a Ti, Senhor, e te agradecemos por podermos estudar a Tua Palavra com os nossos telespectadores. E suplicamos a Tua bênção sobre cada um de nós. Nos dê compreensão, Senhor, correta da Tua Palavra e nos ajude a entender o assunto que será estudado nesta hora. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. O estudo de hoje é um pouco mais longo do que o anterior. O anterior tinha 10 perguntas e respostas apenas. E o de hoje tem 31 perguntas e respostas, com algumas notas também explicativas. Portanto, eu peço um pouco a sua paciência, mas é um estudo muito interessante que nos ajudará a compreender qual é o papel desta grande nação, os Estados Unidos, nas profecias bíblicas. Vemos aí que é uma nação poderosa, uma nação realmente digna de observação, e veremos então como essa nação fará então uma imagem à besta, né? Pergunta de número 1. Quando foi ferida a cabeça papal da primeira besta de Apocalipse 13? Vamos ver a resposta. Em 1793, entre 1793 e 1798, né? Como nós vimos no estudo anterior, ver notas das páginas 209 e 260, compreendidas aí nos estudos dos temas 54 e 63. Vamos então para a pergunta 2. Que viu o profeta surgir a esse tempo? Vamos ver o que ele viu. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Apocalipse 13, verso 11. Nós vimos que a besta anterior, aquele grande poder perseguidor, ele subiu do mar, e este aqui ele sobe da terra. Vamos entender o porquê disso. Wesley, em suas notas sobre Apocalipse 13, escritas em 1754, diz da besta de 2 chifres: ainda não surgiu, embora não possa estar muito longe, pois deve aparecer no fim dos 42 meses da primeira besta. O animal antecedente surgiu do mar, que indica seu surgimento de entre os povos e nações do mundo então em existência. Porque lá em Apocalipse 17:15 fala que mar significa povos, multidões, nações e línguas, né? Enquanto essa outra surge da terra. Isso deve indicar que a última besta surgiria onde não houvesse povos e multidões e nações e línguas. Em 1798, quando o poder papal recebeu a ferida mortal, o governo dos Estados Unidos, no hemisfério ocidental, foi a única grande nação autônoma a atingir a preeminência em território ainda não ocupado por povos, multidões e nações. Apenas 9 anos antes, 1789, adotavam os Estados Unidos sua Constituição Nacional. A extensão do progresso dos Estados Unidos desde o seu surgimento como nação pode ser constatada dos seguintes fatos. O território concedido aos Estados Unidos em 1776, ao ser adotada a Declaração da Independência, foi apenas de 500 mil de milhas quadradas. Em 1913, sua área, incluindo todas as possessões, era de 3.742.155. Hoje se eleva a mais de 100 milhões. Suas riquezas minerais agrícolas, pastoris e industriais estão fora de estimação, fazendo-a a nação mais rica do globo. Seu comércio é universal. Quanto ao poder militar, é colocada entre as grandes potências do mundo. E aqui eu fiz uma observação minha mesmo, né? Não está no livro. A época que foi escrita esta nota, 1955, os Estados Unidos estavam entre as grandes potências. Hoje, sem dúvida, ele é a maior potência militar do mundo, né? Então nós vemos aí
meus amados, que esta grande nação surgiu da terra, ou seja, de um lugar, terra aí dando uma significação de ser um lugar despovoado, como os Estados Unidos surgiu de um lugar pouco conhecido, havia apenas tribos indígenas ali, e essa poderosa nação surgiu da terra. Já o poder papal surgiu do mar, como um lugar já densamente povoado, ali já havia muitas nações, né? Ele surgiu do antigo Império Romano. Então nós vemos aí a origem desses dois grandes poderes, dessas duas grandes bestas na profecia bíblica. Pergunta 3. Qual é o caráter desse novo poder? Então vamos ver qual é o caráter dele. Tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Apocalipse 13, 11. Quão apropriadamente essas feições de cordeiro representam a jovem nação, fundada, a primeira a sê-lo, sob os grandes princípios da liberdade civil e religiosa. Os 2 chifres podem bem simbolizar esses 2 princípios fundamentais do governo dos Estados Unidos. Vamos então para a próxima pergunta. Pergunta 4. Não obstante a semelhança de cordeiro exteriorizada por esse poder, que faria ele por fim? Vamos ver o que ele faria então por fim. E falava como o dragão. Apocalipse 13, verso 11. A voz do dragão é a voz de intolerância e perseguição. Isso indica que essa nação, que por mais de um século tem sido um farol de liberdade para todo mundo, repudiará suas pacíficas profissões de liberdade civil e religiosa e tornar-se-á um poder perseguidor. Eis a razão porque em Apocalipse 19 e 20 é chamado o falso profeta, ainda que, como diz Bancroft, principal herdeira da reforma em sua forma mais pura, repudiará os princípios da reforma. Então nós vemos aí que este grande poder, que é um poder que prega liberdade, que prega paz, que prega uma série de coisas aí aparentemente boas, por fim, em um futuro não muito distante, ele falará como o dragão, oprimindo, perseguindo aqueles que não se sujeitarem à primeira besta, ou seja, aos dogmas impostos pela primeira besta, a besta que surgiu do mar, que é o papado. Então os Estados Unidos, tentando defender dogmas criados pela primeira besta, como a guarda do domingo, como o Deus falso da Trindade, imporá decretos e perseguirá aqueles que não quiserem aderir a eles. Isso fará com que o mundo inteiro siga o exemplo dos Estados Unidos, impondo também esses decretos como leis ordinárias, regulamentadas pelas casas legislativas dos mais variados países, para que sejam então assim observadas. Pergunta 5. Que poder exercerá esse animal? Vamos ver que poder ele exercerá. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Apocalipse 13, versículo 12. A primeira besta, na sua presença, Roma papal, exerceu o poder de perseguir e condenar à morte todos os que nela divergiam em questões religiosas. O único meio de levar a terra à adoração é fazer cessar nela a obra pelo descanso voluntário ou obrigatório. Pois enquanto ela, a terra, jazia desolada, guardava os sábados, né? Segundo Crônicas 36, 21, evidentemente a observância obrigatória do repouso dominical está aqui compreendida. Até recentemente, o Papa Francisco, pela primeira vez na história, ele esteve aí no Congresso americano e foi ovacionado aí durante alguns minutos por todos aqueles deputados, aqueles grandes homens ali do governo dos Estados Unidos. Então, isso já são sinais que vêm nos indicar que os Estados Unidos exercem todo o poder da primeira besta na sua presença. Né? Vamos para a próxima pergunta, pergunta 6. Que meio será empregado para fazer o povo volver a essa falsa adoração? Vamos ver então que poder será empregado. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da primeira besta. Apocalipse 13, 14, primeira parte. Então, eles operarão sinais, grandes sinais, né? Muitos dos quais aí, o Blue Beam tem sido considerado um desses sinais, né? Esses sinais do céu aí para impressionar as pessoas e vários outros sinais. Pergunta 7. Que proporá esse poder para que o povo faça?
dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Apocalipse 13, verso 14, última parte. A besta que recebera a ferida da espada e vivia é o papado. Em uma igreja vestida do poder civil. Era uma igreja vestida do poder civil. Em outras palavras, era a união da igreja e do Estado. E o reforço de seus dogmas religiosos pelo poder civil sob pena de confiscação de bens, prisão e morte. Uma imagem à besta seria outra organização eclesiástica revestida do poder civil. Outra união da igreja e do Estado, para, pela lei, fazer executar os dogmas religiosos. Então nós vemos aí que isso também já tem acontecido. Por exemplo, no início de seu mandato, o presidente Donald Trump e alguns aí de seus adeptos, seus correligionários, já têm manifestado intenções de voltar a dar poderes maiores à religião, a unir religião e Estado. É o que eles pretendem fazer, né? Vamos para a próxima pergunta, pergunta 8. Existe alguma evidência de que será feita uma tal imagem? Muitas pessoas acreditam que essa imagem é uma estátua, como foi feita lá no tempo de Nabucodonosor. Será que realmente isso é verdade ou essa imagem é mais um dos simbolismos usados pelo livro de Apocalipse? Grandes e influentes organizações, tais como a National Reform Association, o International Reform Bureau, a Lord's Day Alliance of Christian America, foram fundadas por protestantes professos e por anos têm trabalhado para esse fim. Muitas sociedades católico-romanas, recentemente formadas nos Estados Unidos, tais como o Knights of Columbus e a American Federation of Catholic Societies, têm em mira o objetivo semelhante, tornar católica a América. Vocês me perdoem a pronúncia do inglês se alguma coisa estiver errada, né? Eu tento dar o meu melhor, mas posso errar em alguma pronúncia. Vamos para a pergunta 9, então. Segundo a sua Constituição, qual é o objetivo declarado da National Reform Association? Então nós vamos ver aqui agora algumas comprovações por meio dessas publicações aqui americanas, dando ciência de que o objetivo dos Estados Unidos é formar uma imagem à besta, ou seja, fazer com que os Estados Unidos se tornem uma imagem, uma cópia do que foi a Roma papal nos tempos de sua supremacia, quando ela deu mãos ao poder civil para perseguir e oprimir aqueles que não queriam seguir os seus dogmas, como o domingo e a Trindade. Então vamos ver aí qual é o objetivo declarado da National Reform Association. Garantir uma emenda à Constituição dos Estados Unidos que indique ser esta uma nação cristã e ponha todas as leis cristãs, instituições e costumes do governo sob base legal que se não possa negar na lei fundamental do país. Artigo 2 da Constituição deles, né? Vamos então entender um pouco melhor aí sobre isso. Sobre a questão de declarar ser nação cristã, o bispo Conde Craston, D.D., da Igreja Metodista Episcopal, no discurso que fez na Igreja Metodista Episcopal de Foundry, em Washington, D.C., em 13 de março de 1910, fez a seguinte observação, note bem: suponhamos fosse esta nação declarada cristã, por dispositivo constitucional neste sentido. O que significaria isto? A ideia protestante certamente, pois, sob nosso regime, as maiorias governam e a maioria dos americanos é protestante. Mas digamos que pela anexação de certo território contíguo com 12 ou mais milhões de católicos romanos e de algumas outras ilhas com aproximadamente meio milhão ou mais, e a mesma proporção de imigrantes que a atual, alguns anos mais tarde, a maioria se tornasse católica romana. Uma suposição que ele coloca, né? Vamos supor que a maioria dos americanos se tornasse católicos romanos. Quem duvida que de um momento para o outro o Papa em questão assuma a chefia da legislação e do governo? Diria ele, com toda a confiança e firmeza, esta nação é cristã. Assim foi desde o princípio e assim foi declarado desde muitos anos. Uma maioria definiu então o que era cristianismo. Agora a maioria definirá o que é e o que será cristianismo. Essa maioria seria o Papa, a Igreja e o governo, página 7. Vocês percebem aí a sutileza desse erro que seria declarar
a nação dos Estados Unidos como uma nação cristã, declarar oficialmente isso por lei e impor o que eles pensam ser o cristianismo através dos dogmas e da legislação e etc., impor isso ao povo, vamos ver aí mais algumas explicações a respeito disso. Os reformadores nacionais, em sua tentativa de justificar o estabelecimento legal do cristianismo como religião nacional, afirmaram erroneamente a declaração do ministro do Superior Tribunal dos Estados Unidos em 1892. Essa nação é cristã, ele disse, né? Como sendo decisão da corte, quando é apenas um acerto conducente à decisão. Num sermão proferido quando do centenário do estabelecimento da hierarquia católica romana nos Estados Unidos, em 1889, o arcebispo da Irlanda disse: nossa tarefa é tornar católica a América. Nosso clamor deve ser: Deus o quer, e o nosso coração deve pulsar com entusiasmo de cruzados. Olha só. A teoria dos reformadores nacionais é assim expressa: todo governo por leis justas é governado de Deus. Uma república assim governada é dele. E é teocracia, tal como a comunidade de Israel. Cincinnati National Reform Convention, página 28. Então nós vemos aí, meus amados, o perigo que se avizinha ao longo dos anos e precisamos estar atentos com relação a ele, né? Pergunta 10. Como trata essa associação a Igreja Católica nesse ponto? Vamos ver como essa associação trata a Igreja Católica. Cordial e alegremente reconhecemos que nas repúblicas sul-americanas, França e outros países europeus, os católicos romanos são os verdadeiros advogados do cristianismo nacional e opõem-se a toda proposta de secularismo. Onde quer que desejarem cooperar em combater o incremento do ateísmo político, com prazer nos uniremos numa Assembleia Mundial para a promoção do cristianismo nacional, a qual deverá ser realizada em dia não muito distante. Muitos países só poderão ser representados por católicos romanos. Christian Statesman, de 11 de dezembro de 1884, órgão oficial da National Reform Association. Então, nós vemos aqui a união, a intimidade entre esses poderes, entre associações cristãs, supostamente protestantes, evangélicas, com os católicos, né? Dando ciência aí do cumprimento profético de que a segunda besta exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Na sua presença. É um cumprimento fantástico que nós percebemos aí ao longo da história. E esses textos estão aí para comprovar isso. Pergunta 11. Que ordenou o Papa a todos os católicos? Vejamos aí o que ele ordenou. Primeiro e sobretudo é dever de todos os católicos dignos desse nome, desejosos de serem reconhecidos como filhos muito amados da Igreja, esforçarem-se por conduzir toda a sociedade civil ao modelo e forma de cristianismo que havemos descrito. Encíclica do Papa Leão XIII, Immortality Day, de 1º de novembro de 1885, The Great Encyclical Letters of Leo XIII, página 132. Então nós vemos aí que o que vale é o que eles descrevem como sendo o cristianismo, né? Note a arrogância desses poderes católicos. Vamos para a nota. A profecia diz que este poder fará uma imagem ao papado. Nos dias de Constantino e de seus sucessores, a Igreja usou o poder civil para atingir seus objetivos. Por este meio, o papado se desenvolveu. Em nossos dias, a mesma teoria é advogada. E preeminentes homens da nação, tanto na Igreja como no Estado, fazem tudo o que está ao seu alcance para conseguir o mesmo resultado, que, completada que seja sua obra, não deixará de cumprir as especificações da profecia. O clímax será uma imagem ao papado. Uma imagem perfeita que o papado quer ver nesta segunda besta. Uma imagem do que ele mesmo foi no período de sua supremacia, nos períodos áureos de trevas papais. Áureos para eles, né? Mas para a maior parte do mundo foi um período de trevas, de escuridão total, em que nada se desenvolveu. As artes, a ciência, a educação, nada. Mas imperou a ignorância total, quando esse poder estava no domínio. E agora ele quer ver uma imagem do que ele foi representada na segunda besta, aliando aí então o poder civil e o poder religioso na imposição dos dogmas católicos como sendo indícios do verdadeiro cristianismo, coisa que sabemos que realmente não é e nunca será. Pergunta 12. Qual é o objetivo da Associação Internacional da Reforma? Então vamos ver aqui uma outra associação americana
protestante, supostamente protestante, que vem demonstrar aí, então, que ela também tem o mesmo pensamento, que comprova então o cumprimento profético de se formar uma imagem à primeira vista. Qual o objetivo da Associação Internacional da Reforma? Pergunta 12. A Reforma Boreal é o primeiro forte cristão estabelecido na capital federal para defender perante o governo todas as denominações. História do Boreal Internacional, por seu fundador e superintendente, reverendo F. Griffiths, página 2. Estabelecer leis dominicais compulsórias é um dos principais objetivos dessa e de outras organizações semelhantes, ver páginas 61 e 65 da obra mencionada acima. Então aí está comprovado, né, que grandes objetivos dessa associação também é defender e implementar leis dominicais. Pergunta 13. Quais são os objetivos da Aliança do Dia do Senhor nos Estados Unidos, que é uma outra associação aí protestante? Primeiro, preservar o Dia do Senhor, domingo, na América. Segundo, estabelecer uma aliança ativa em cada estado ainda não organizado. Terceiro, induzir o governo central, tanto quanto possível, a estabelecer o repouso dominical. Quarto, batalhar pelo dia de repouso do quarto mandamento, até que cada trabalhador tenha conseguido 52 dias completos de repouso por ano. Fonte do folheto publicado pela Aliança. De tudo isso se depreende ser compulsória a legislação dominical do Estado, o mesmo meio porque a Igreja conseguiu a direção do Estado e porque a Igreja e o Estado se uniram no quarto e quinto séculos da era cristã. Então nós vemos aí uma imagem da besta se reproduzindo literalmente nessas associações cristãs dos Estados Unidos, querendo impor aí então seus decretos, usando a força da legislação, usando o braço direito do poder civil. Pergunta 14. Qual é o propósito do Concílio Federal das Igrejas de Cristo na América? Vamos ver então aí mais um concílio, mais uma organização. E o seu objetivo? Que as grandes corporações religiosas de nossa terra se devem unir para tratar de questões tais como casamento e divórcio, profanação do domingo, males sociais, etc. Relatório do Concílio Federal, 1908, páginas 5 e 6. Note que são datas antigas, isso de 1908. Nós vemos a que pé estão essas questões hoje, de todas essas associações e outras que surgiram após este período. Pergunta 15. Como propõe o concílio seja tratado o assunto da profanação do domingo? Vamos ver o que eles propõem. Toda profanação dos reclamos da santidade do dia do Senhor deve ser energicamente combatida pela imprensa, por alianças e associações dominicais, e estabelecida uma lei tal que proteja e preserve este baluarte de nossa cristandade americana. Idem página 103. Pode-se ver assim que o estabelecimento de leis para a obrigatoriedade da observância dominical é feição capital em todas estas organizações, em seus esforços por cristianizar, entre aspas, a nação. Ao fazer isso, muitos não podem ver que estão repudiando os princípios do cristianismo, do protestantismo e do governo dos Estados Unidos, e caindo diretamente nas mãos do poder que originou o repouso dominical e conseguiu a direção do poder civil por meio da legislação dominical, que é o papado. Então nós vemos aí a importância de nós ficarmos atentos com relação a estes poderes, que estão demonstrando aí então a sua semelhança com o que foi a primeira besta de Apocalipse 13.